Pai eterno, muito obrigado por mais um momento especial em que pode nos reunir nesta sala da Escola de Profecia para analisarmos os eventos finais. Senhor, derrama sobre nós o Santo Espírito, dá-nos discernimento para compreender e nunca nos desviarmos daquela que é a sua santa e perfeita vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos, irmãos, a mais uma atualização profética. É sempre um prazer para mim poder estar diante de vocês a compartilhar os eventos finais da profecia bíblica. Irmãos, esta semana está nos trazendo muita coisa interessante. Para já, no dia 21 de agosto de 2023, o Papa Francisco recebeu um grupo de advogados do Conselho da Europa, que é uma organização internacional de 47 nações, encarregada de manter o Estado de Direito em todo o continente. E foi nesta ocasião que o Papa Francisco acabou dizendo: eu desapareci um pouquinho das reuniões porque estava escrevendo a segunda parte da Laudato Si. Irmãos, nós estamos perante o segundo livro do Papa Francisco no que concerne às mudanças climáticas. Se vocês quiserem buscar o discurso dele completo, podem encontrar aqui nesta página, estão vendo? O discurso dele completo. Eu não irei ler o discurso dele completo, vocês podem procurar. Vejam, irmãos, 22 de agosto de 2023. Papa Francisco escreve a segunda parte da encíclica Laudato Si. O Papa Francisco não tinha reuniões oficiais há dias, mas depois revelou o possível motivo destas ausências. Qual é o possível motivo? Ele diz: estou escrevendo uma segunda parte da Laudato Si para atualizar as questões atuais. Interessante, irmãos. Muito interessante. Vejam, Papa Francisco escrevendo a segunda parte da Laudato Si. Estou mostrando muitos sites para que vocês não digam que eu estou inventando. Vejam, irmãos, Papa Francisco escreve segundo documento ambiental depois da Laudato Si. Vejam aqui na revista Jesuíta. Papa Francisco está escrevendo Laudato Si 2.0. Gostei desta. Laudato Si 2.0. Muito interessante. Estamos distribuindo o grande conflito 2.0. Agora Laudato Si 2.0. Muito interessante, irmãos. Vejam, o Papa fez a sua observação no contexto de agradecer aos advogados pela sua disposição para trabalhar para o desenvolvimento de um quadro normativo destinado a proteger o ambiente. Fixem bem esta parte. Um quadro normativo para proteger o meio ambiente. Ele diz: hoje, com efeito, assistimos a uma tendência para reivindicar cada vez mais direitos individuais. Bem, irmãos, qual é o problema dos direitos individuais? Eu não vejo nenhum problema, porque cada pessoa tem direito individual. E continua: sem ter em conta o fato de que cada ser humano faz parte de um contexto social em que os seus direitos e deveres estão ligados aos de outros e com o bem comum da própria sociedade, disse o Papa. Agora entendi, irmãos. O Papa está dizendo que, embora não seja mau defender os direitos individuais, pelo bem comum, esses direitos individuais devem ser deixados de lado. E nós estamos lidando com uma questão de bem comum, as mudanças climáticas. E em algum momento temos que deixar de lado os nossos direitos individuais. Irmãos, isto, com todo respeito, facilmente soa como um convite para que vários países adotem a Laudato Si como a melhor resposta, deixa eu escrever, como a melhor resposta para as mudanças climáticas. E eu sempre vou dizer, irmãos, sempre vou dizer que para o papado tudo isto termina com o descanso dominical. Não se esqueçam. Vejam aqui, irmãos, 15 de agosto de 2023. Eu nem vou ler esse título porque não tem muito a ver. Eu quero ler o que eles dizem neste post. Está aqui, irmãos. Eles dizem: não somos chamados a dominar a terra e a usar os seus recursos à vontade, mas sim a praticar uma administração cuidadosa, limitada e responsável. Sim, e eles dizem: devemos reverenciar
e respeitar a terra. Queridos, devemos reverenciar. E eu fui ao dicionário. Reverenciar. Está aqui, irmãos. Fazer reverência. 2. Prestar culto. Adorar. Venerar. Isto é interessante. Temos então que venerar a terra, que reverenciar a terra. Irmãos, devemos reverenciar e respeitar a terra e sua rede equilibrada de vida como sagrada, assim como nós somos chamados a santificar o sábado. Está aqui, irmãos, 16 de agosto de 2023. Eu sempre digo para vocês que esta questão, por mais maravilhosa que seja, as soluções, por mais maravilhosas que sejam, sempre vai terminar com um descanso dominical. Vejam aqui, irmãos, é dito, na verdade, a encíclica papal do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da nossa casa comum, nomeia o clima como um bem comum, pertencente a todos e destinado a todos. Lembram da parte que o Papa Francisco disse que os nossos direitos individuais às vezes devem ser deixados de lado pelo bem comum? Sim, irmãos, vejam que eu quero comparar os dois posts. Aqui está a revista Jesuíta e esta revista também. Ele disse, hoje com efeito assistimos a uma tendência para reivindicar cada vez mais direitos individuais. E ele diz que os seus direitos e deveres estão ligados aos dos outros e com bem comum. E aqui ele diz que o clima, nomeia o clima como um bem comum. Portanto, irmãos, no contexto das mudanças climáticas, às vezes, buscar direitos individuais não é tão bom assim, de acordo com o que nós estamos lendo aqui. Irmãos, vejam aqui, Laudato Si do Papa Francisco versus, só para vos provar, que quando eles falam sobre Laudato Si, conversão ecológica, estão falando, irmãos, do descanso dominical. Vejam aqui, neste documento magistral, falando da Laudato Si, Francisco insiste com razão que a existência de leis e regulamentos não funcionará para conter os comportamentos por si só que produzem as alterações climáticas. O Papa disse que as leis por si só não vão resolver a situação. O que é que precisamos mais? Vejam, para que as leis produzam os efeitos necessários a longo prazo, a maioria dos membros da sociedade deve estar adequadamente motivada para aceitá-las. Sim, motivando a sociedade, estas leis podem produzir um efeito a longo prazo. Irmãos, neste contexto, ele diz, isto, na sua opinião, requer o que ele chama de profunda conversão interior. Profunda conversão. E ele diz, às vezes ele chama isso mais especificamente de uma espécie de conversão ecológica. Devemos adotar uma abordagem e anticonsumista. Diz também, devemos também celebrar o descanso, especialmente na compra e venda, voltando a focar na guarda do sábado. Meus amados irmãos, está aqui. Está aqui. Precisamos de tanta coisa para acreditar que nós estamos nos últimos momentos, irmãos. Eles estão clamando claramente para o sábado. E qual é o sábado para o catolicismo? É o domingo, irmãos. No contexto da luta contra as mudanças climáticas, com muitas medidas maravilhosas, benéficas para a humanidade, benéficas para a terra, está o descanso dominical. Nunca se esqueçam disso, irmãos. Eu quero convidar agora a irmã Daniel para comentar um pouco, não iremos demorar, comentar um pouco sobre esta questão, desta nova carta encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. Irmã Daniel, seja bem-vinda. Aquela parte lá do Apocalipse 13 que fala que a segunda besta levará a terra e os que habitam nela adorar a primeira besta. Nessa questão a gente vê que isso será por base de combate às mudanças climáticas, porque envolve o planeta Terra. Exato. Entendeu? E você vê que todo ano os líderes globais não entram em acordo. É um fracasso lá nas COP da ONU. É verdade. Esse ano vai ser a COP 28, né, lá no Emirados Árabes. Com certeza não
ninguém vai conseguir entrar em acordo, vai ser mais um fracasso, sabe? Vai ser mais uma frustração. E eu acredito que isso está sendo proposital, porque a intenção é entregar a responsabilidade do combate às mudanças climáticas a um líder global. Exato. E quem é esse líder? O Papa. Porque, pela primeira vez na história, o Vaticano tem um Papa ambientalista, além de ser jesuíta e não europeu, um latino-americano. Um Papa interessado em combater as mudanças climáticas. Se quer que a encíclica dele é voltada para o planeta, é voltada para a Terra, aos combates às mudanças climáticas. Sim. Aí a gente volta àquela parte lá do Apocalipse 13, que levará a Terra e os que habitam nela a adorar a primeira besta. E como a primeira besta será adorada? Com a guarda do domingo. Exatamente. Com um descanso dominical. E sabemos que na encíclica Laudato Si fala que a solução para a recuperação do planeta é dar um descanso para a Terra, o domingo, lá no capítulo 6. Então, o que acontece? No fim, os líderes globais, de todo o fracasso que está ocorrendo, que eles estão tendo, fracasso, a frustração, né? Eles vão se ver obrigados a entregar essa responsabilidade a um único líder, e será o Papa. Exatamente. Eles vão se ver obrigados, porque eles não estão entrando em acordo, não estão cumprindo o Acordo de Paris. Então, como o Papa será exaltado, porque ele é o único que está se preocupando com o planeta, ele é o único que está querendo combater as mudanças climáticas, ele receberá toda a responsabilidade, toda a autoridade de todos os líderes globais para combater as mudanças climáticas. E qual vai ser a solução? O descanso dominical. Exatamente. Muito obrigado, irmã Daniela. Realmente isso faz muito sentido. Que Deus continue abençoando a sua vida. É isso mesmo, irmãos. É isso mesmo. Nós estamos aqui no fim do tempo do fim. Eu acredito. Logo veremos as profecias bíblicas cumpridas. Nós precisamos agora manter os nossos olhos em Jesus Cristo, irmãos. Vamos lá. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia. Estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender o que, irmãos? A progressão dos acontecimentos. Na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Irmãos, nós temos que prestar atenção aos eventos. Com alguma razão, alguns irmãos dizem, mas esse jovem está mesmo... Porque só ele fala dessas coisas. A igreja, a conferência geral, as divisões ainda não falaram nada sobre isso. Bem, irmãos, em primeiro lugar eu quero dizer que o fato de a conferência geral ou a divisão ainda não falar sobre isto não significa que eles não estejam vendo que isto está acontecendo. Não significa que pastores particularmente não estejam falando disto, certo? Mas também eu acho que nós não precisamos esperar que a conferência geral ou as divisões falem sobre isso para acreditarmos, porque as notícias estão aqui. A propósito, irmãos, não foi aos sacerdotes no templo de Jerusalém que os anjos apareceram com a mensagem do nascimento do Messias. Foi aos magos e aos pastores de Belém. Bem, irmãos, vamos acompanhar os eventos, vamos orar, vamos estar preparados. A segunda vinda de Cristo está próxima. Pela graça do Senhor, eu verei, ainda hoje, teremos uma pequena conversa lá à noitinha. Até breve.